3h55, nesse bloco dedicado às mulheres, a gente vai trazer um case de sucesso agora aqui. Uma mulher empreendedora, CEO, empresária. Juliana Light é de uma rede de farmácia de manipulação e homeopatia aqui da região de Campinas. Juliana, prazer recebê-la aqui com a gente no estúdio CBN. Boa tarde. Boa tarde, prazer é todo meu, uma alegria poder estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Bom, vamos falar então que você deve ter passado algumas dificuldades, como a gente estava conversando agora há pouco com a doutora Thaís, mas tem espaço para a mulher, ela consegue, ela tem todas as condições de prosperar numa carreira, né? Com certeza, né? A gente sabe que as mulheres enfrentam, né, alguns preconceitos e alguns desafios maiores dentro do mercado de trabalho, mas o que eu tenho visto, principalmente nessa área do empreendedorismo, né, é que a mulher, ela tem uma capacidade incrível de equilibrar várias frentes e de superar desafios que muitas vezes até a gente vê os homens, né, diante de uma primeira dificuldade desistindo, e a mulher é muito batalhadora, né? Então ela não se acanha e ela continua em frente, ela supera, ela se dedica, ela tem resultados incríveis. Eu posso dizer isso aí pelos meus 20 anos de carreira. Hoje eu tenho uma empresa que eu lidero 150 mulheres. Olha. E elas são muito incríveis, muito empreendedoras, são grandes gestoras, criativas, né, motivadas. Então eu acho que a mulher, ela tem aí um dom que Deus deu, que pode ser muito bem usado na área profissional, principalmente na hora de empreender. E hoje, Juliana, a gente vê que a mulher, ela já empreende tanto quanto o homem, né? Inclusive, a gente tem estatísticas aqui do Sebrae que mostram que as mulheres abrem negócios na mesma proporção que os homens e que elas são, às vezes, mais escolarizadas, inclusive, para conduzir esses negócios. Você, quando decidiu empreender, qual foi o maior desafio nessa área quando você disse, não, vou liderar aqui a empresa e vou construir um patrimônio que tem também mulheres, né, trabalhando contigo para empoderar mesmo as mulheres nessa organização? É isso mesmo, né? Quando eu comecei, claro que o desafio foi enorme, né? Eu vim de uma multinacional e resolvi montar o meu próprio negócio, porque eu percebi que quando você dá o seu melhor, você se dedica ao máximo para um negócio que é seu, você acaba tendo até mais resultados do que quando você é funcionário ou empregado, né, de outra pessoa. E é claro que a gente enfrenta, né? O primeiro ano de qualquer negócio que você acaba de montar é muito difícil, é muito desafiador. Você passa ali o primeiro ano praticamente sem conseguir, né, tirar muito lucro, só investindo na sua empresa, mas se você realmente tiver essa dedicação e essa força de vontade, eu acho que assim, uma das coisas muito importantes é toda vez que você enfrentar um desafio, você se propor a superá-lo e a crescer. Então, assim, eu passei por desafios terríveis que seriam até motivo para eu fechar as portas da minha farmácia e desistir, mudar de ramo. Mas eu falei assim, não, diante desse desafio, eu quero crescer. Eu quero dobrar o tamanho, né? Então, por exemplo, eu passei um desafio muito grande ao longo da minha carreira, quando eu resolvi ter uma farmácia de manipulação, que foi uma grande... uma empresa muito grande, né, de prédios que resolveu tomar a região ali todinha, onde eu estava, e pediram o meu imóvel e eu iria perder a minha farmácia, né? Então é um laboratório que você leva mais de 10 anos para conseguir licenças da vigilância sanitária e a gente iria ter que sair dali. Esse foi um grande desafio que eu poderia até ter desistido. Eu falei, de jeito nenhum, né? É agora que a gente vai montar um centro de tecnologia que vai ser referência para o Brasil inteiro. E aí a gente saiu de um imóvel de 300 metros quadrados para um imóvel próprio de 1.500 metros quadrados e construímos um centro de tecnologia que hoje é um dos maiores laboratórios de manipulação do Brasil, referência, visitado por todo mundo, todos os fornecedores, né, trazem, e a vigilância usa a gente como um grande exemplo, né, de que um laboratório de manipulação pode ter um nível de indústria e, né, entregar um produto totalmente diferenciado para o mercado. Então foi um desafio que eu enfrentei e que eu superei, que eu falei, é isso aí, né, a gente tem que crescer, a gente tem que pegar os desafios e usar eles como um motivo para crescer. A mulher, ela resolve desafios com mais criatividade, na sua opinião, que o homem? Com certeza. A mulher, ela tem... eu acho que ela tem mais motivação, né? Ela tem mais energia e ela tem mais criatividade de poder encontrar ali saídas e alternativas inteligentes para sair daquele desafio. Porque
vai ter, né? Então, assim, mesmo depois de 20 anos, eu continuo tendo desafios, né? São concorrentes que querem te detonar, né? São funcionários que querem sair, que querem ir para o concorrente. A gente tem muitos desafios, mas a mulher, ela tem essa sensibilidade, né? De conseguir trazer soluções inovadoras para aquele problema. Que às vezes o homem, ele já dá uma desanimada, ele já fica meio, né? Bom, e só que tem que deixar um recado para as mulheres também, que para chegar onde você chegou tem que trabalhar muito mais do que se pensa, né? Porque a gente estava falando aqui, a mulher já tem a jornada dupla, né? Quando ela é esposa, quando ela é mãe, né? Tem muita coisa para fazer. E para você coordenar, para você comandar uma empresa, o dia de trabalho da mulher teria que ter 36 horas, daí para mais, né? Na verdade, a gente não fala em quantidade, mas em qualidade. E eu tenho 2 lemas muito importantes, que é você primeiro ter disciplina. Então, assim, você ter disciplina e você ter organização permite que você consiga conciliar todas essas frentes. Então, eu sou casada, eu tenho 3 filhos, eu sou atleta e eu comando um time formado por 150 pessoas. Nossa, como que a Juliana consegue fazer tudo isso? Primeiro, eu tenho disciplina. Então, os meus horários são muito bem regrados e muito bem coordenados. Eu tenho um time de liderança que eu formei ao longo de muitos anos para que eu pudesse ter essa autonomia e pudesse estar aqui hoje falando com vocês, né? Existe um time de liderança muito bem formado que está lá, né? E essa disciplina toda permite que você consiga coordenar tudo isso dentro de um dia de 24 horas. Você percebe ainda em algum momento, Juliana, à frente, né, dessa empresa, liderando outras mulheres também, que existe no mercado ainda alguma forma de discriminação de gênero, principalmente contra a mulher? Ou você acha que a gente tem avançado nessa questão? Eu acho que a gente tem avançado nessa questão. Ela existe, sim, muito mais forte quando você fala de empresas, né, do meio corporativo. Eu acho que lá ainda é muito mais difícil e desafiador, né? Eu vim do mundo corporativo, trabalhei muitos anos numa multinacional. Então, assim, lá o preconceito ainda é muito maior quando você fala de VPs, né, de cargos de diretoria, CEOs. Quando você tem negócios menores, né, ou quando a mulher, ela decide empreender, ela consegue, né, ter um crescimento maior porque ela é dona do próprio negócio. Então a gente tem visto hoje mulheres empreenderem em várias áreas, em vários ramos de atividade diferentes, terem muito sucesso e inclusive, né, você vê maridos trabalhando junto com as esposas nos negócios que foram elas que empreenderam e elas que criaram. Então às vezes eles até largam o emprego deles porque tá bombando tanto, né, deu tão certo aquela empresa que eles passam a trabalhar junto com as suas esposas. Então eu acho que essa situação está melhorando muito, mas claro, a gente ainda tem desafios, por isso que a gente precisa ser ainda mais enérgica, né, mais líder mesmo, para a gente conseguir se impor, por exemplo, perante os fornecedores, né, na hora da gente fazer grandes negociações. Então, assim, a gente ainda é um pouco intimidada pelos homens, mas se a gente for líder ali, forte, a gente consegue superar. Juliana Light é CEO, empresária dessa rede de farmácia de manipulação e homeopatia aqui da região de Campinas, trazendo os desafios do empreendedorismo feminino no Brasil. Juliana, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente, com essa troca de experiências muito interessante, e seja bem-vinda mais vezes. Olha, foi um prazer, muito obrigada pelo convite, adorei estar aqui com vocês. Espero ter contribuído aí para muitas mulheres no Brasil. Com certeza, muito obrigada, viu, Juliana, aqui pela presença, pela participação com a gente. Agora 4h04, a gente já aproveita também para se despedir dos nossos ouvintes, né, Guarizo? Passou rápido hoje o programa, né? Passou bem rápido. Obrigado a todos aqui que participaram com a gente, pela audiência. Vem aí o Arena CBN. Boa tarde para todo mundo. Até amanhã.